essa série de devocionais de pit stop. O que é o pit stop? Né? Para quem está familiarizado aí com vocabulário esportivo, o pit stop é isso que vocês estão vendo na tela. É uma parada estratégica em que os carros que competem, competições de velocidade, eles precisam parar em um determinado momento para trocar os pneus e normalmente são esses os motivos da parada, né? A não ser que haja algum outro problema. Então, para que eles não percam o ritmo, as posições e não sejam prejudicados na corrida, eles têm uma equipe preparada, a postos, para fazer essa manutenção o mais rápido possível. Tá? Então, assim, é uma coisa surpreendente. Ó, é uma equipe, todos posicionados, cada um tem a sua função, todos são treinados, e quando o carro para ali, eles já pulam em cima do carro, cada um faz a sua parte e sai, e o carro arranca novamente e prossegue a corrida. Né? Então, assim, é uma parada necessária para apenas a manutenção necessária para que a corrida continue, né? E que cada corredor, cada competidor continue ali dando o melhor com a finalidade de alcançar a melhor posição possível. Então, eu estou chamando essa série agora de pit stop, por quê? Porque todos nós estamos correndo. Né? Todos nós estamos numa corrida e... Que bom, né? Tá travando, né? A Rose falou aqui. Vamos lá. Mas, olha, todos nós estamos numa corrida e é certo, queridos irmãos, que nós sofremos o desgaste natural da corrida, os intempéries daquele circuito, da pista, né? Seja calor, seja frio, seja chuva, as condições, seja qual for a condição, ela tende a impor resistência, adversidade para o competidor. Então nós estamos nessa corrida. A nossa vida cristã, ela funciona de forma dinâmica. Nós estamos interagindo com o mundo externo, com as nossas famílias, com o nosso trabalho, com as nossas atividades do dia a dia, com as nossas vitórias, né? E nós não podemos parar de correr, fato é esse. Então, nós precisamos de um pit stop para reabastecer, para fazer a manutenção necessária, para estar em condições de continuar. E o nosso devocional, ele realmente tem a partir de hoje, ele tem esse perfil. Vai ser um devocional mais rápido, é uma parada estratégica realmente para calibrar os pneus, fazer uma manutenção necessária e todo mundo sair correndo de novo, né, devidamente abastecido, devidamente equipado para continuar a jornada. Tá bom, queridos? Então, nós vamos fazer assim, e os nossos devocionais, eles serão mais curtos, e eventualmente, quando as condições favorecerem, eu volto ao tema das controvérsias, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Perfeito, que bom ver que os irmãos estão assistindo aqui, né? Deixa eu ver aqui qual que é a nossa companhia aqui, quem nos acompanha hoje aqui. Não dá para ver, né? Como eu disse, o meu feedback aqui está horrível, eu não consigo ver nem as informações, só consigo ver os nomes. Vamos lá. Sei que está a Andréia, queridíssima, maravilhosa esposa, o Cruz, a paz do Senhor, Cruz. O Tchó, homem da Guiné-Bissau. A Gabi está aqui, fidelíssima também. A Ione, paz Ione. Deus abençoe, minha irmã. Certo? A irmã Meire Falcão está presente. Tá bom? E quem mais? Temos esses irmãos. Isso, maravilha. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Qualquer coisa vocês me avisam aí. E a gente tenta fazer alguma coisa para melhorar aqui o desenrolar do nosso devocional. Mas, queridos, olha só. Eu quero meditar com vocês nesses 2 versículos do Sermão do Monte, tá?
Então, vamos fazer essa leitura. Vamos meditar rapidamente em alguns tópicos que eu separei aqui para a nossa reflexão. A palavra diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém. Palavra de Deus, Sermão do Monte, uma palavra fantástica e muitos ensinos de ordem prática para nós. E eu quero refletir sobre alguns tópicos juntamente com vocês. Nós estamos vendo, e eu volto aqui ao texto, que Jesus está falando, em primeiro lugar, sobre bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Jesus está dizendo o seguinte, que serão bem-aventurados, serão felizes, terão boas aventuras ao caminho. E aí ele vai citando uma série de circunstâncias. E o que ele está querendo dizer? As pessoas que passam por essas circunstâncias, pode até ser que pensem que estão padecendo injustiças, que estão sendo alvos de perseguição, que estão sendo prejudicadas na vida, mas essas pessoas, na realidade, são bem-aventuradas, estão construindo um caminho de bem-aventurança, um caminho que vai proporcionar felicidade, que vai proporcionar vida, que vai proporcionar retornos positivos de tudo aquilo que a pessoa está enfrentando. Isso é uma coisa interessante, por quê, meus queridos irmãos? Porque é o que nós vivenciamos todos os dias, quase. É uma situação comum para nós. Certo? Nós estamos, como eu disse, em uma corrida e estamos sofrendo os intempéries dessa corrida. O desgaste é parte natural, é consequência natural da nossa atividade, do exercício da nossa atividade. E eu estou usando aqui a analogia da corrida. Nós estamos correndo. O apóstolo Paulo usa essa analogia, como se fôssemos atletas que estamos em uma maratona e que temos como objetivo a reta final, a linha de chegada, e que queremos correr como os que vencem. Tá? Queremos seguir as normas da competição para que a gente tenha um bom desempenho e para que a gente alcance um bom resultado. Nós estamos realmente nessa corrida, a nossa vida cristã, ela se desenvolve em uma dinâmica semelhante. Nós estamos enfrentando os intempéries da vida a cada dia, tá? Os desgastes, tá? As dinâmicas adversas que se interpõem entre nós e a linha de chegada. E todos os que participam da corrida enfrentam situações semelhantes. Então, a grande diferença, queridos, está não necessariamente no enfrentar ou no não enfrentar. Todos enfrentam. Tá? Não adianta ser ingênuo, ser simplista, ser infantil, e querer participar de uma corrida que não nos imponha desafios e dificuldades. Não seria uma corrida. Então todos enfrentam. Não se sinta o coitadinho, oh meu Deus, né? Só eu que sofro, eu sou injustiçado. Não, isso não vai resolver nada. Eu tenho uma caneca de café, eu gosto muito de café, né? E essa caneca, ela tem o seguinte dizer: chorar não vai adiantar nada. E a situação é realmente essa. Na nossa vida, chorar não vai adiantar. A gente vai parar para ficar chorando e se lamentando com dó de nós mesmos, pensando que nós somos os injustiçados. Não, todos, tá? Sofrem os intempéries da corrida. Então a diferença não está no fato de se vamos enfrentar dificuldades ou não. A diferença está
em como nós vamos nos propor a enfrentar essas dificuldades. Isso sim vai fazer toda a diferença na nossa trajetória, na nossa caminhada. Tá? E é sobre isso que eu quero falar. E Jesus ele traz aqui alguns pensamentos tão construtivos e que nos ajudam tanto a encarar a nossa caminhada com muita esperança, com muita fé, com muito vigor, para que a gente não abandone a corrida, e não apenas isso, para que a gente não abandone a corrida e também para que a gente corra como vencedor, corra com condições competitivas, corra com condições de vencer essa corrida, porque é isso que o Senhor nos proporciona, uma vida vitoriosa, vitoriosa. Então, meus queridos irmãos, não vamos abaixar a cabeça, não vamos abaixar a guarda, nós estamos correndo e estamos correndo como vencedores, amém? E o texto diz assim, eu vou ler até mais uma vez, que eu fiquei animado agora com essa temática. Bem-aventurados, ou seja, felizes, sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, todos aqueles que sofrem e que encaram isso de maneira positiva, com fé, com esperança, com perseverança, tá? Sem desistir, tá? Todas as dificuldades que o nosso inimigo nos impõe, que o próprio mundo nos impõe, tá? Se nós encaramos isso e perseveramos nisso, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Por quê? Porque nós estamos construindo uma trajetória que nos levará à linha de chegada, que nos levará ao triunfo, que nos fará vencedores. Isso é o que Jesus está nos dizendo aqui. Tá? Então vamos analisar alguns aspectos disso, meus queridos irmãos. Jesus fala de valores contraculturais. O que é isso, pastor? O que são valores contraculturais? Isso significa o seguinte: enquanto o mundo vai em uma direção, enquanto a nossa cultura tem uma proposta, enquanto a nossa cultura tem uma visão, tá? E a nossa cultura é movida por essa visão, por essa proposta, o reino de Deus muitas vezes vai na contramão. Tem propostas que ao mundo parecem loucura, parecem absurdas, parecem estar na direção errada, parecem estar na contramão. Mas espera aí, meus irmãos, vamos avaliar aqui. Nós vamos aceitar aquilo que o mundo pensa acerca da nossa vida ou aquilo que Deus tem nos falado acerca do significado da nossa vida? Eu prefiro ficar com Deus, com a Bíblia, com o que a palavra de Deus fala. Então, por mais que eu veja que em termos de valores, de princípios, o mundo caminha para cá e eu estou caminhando em direção contrária, na contramão, eu não vou considerar que eu estou na contramão. Para mim, eles estão. Considera-se na contramão aquele que normalmente é guiado pelo pensamento alheio, aquele que é facilmente influenciável, aquele que valoriza muito as dúvidas que ele tem no seu coração. Aquele que anda por fé, ele vai considerar a palavra de Deus como parâmetro para julgar a sua própria conduta, as suas próprias convicções. Então, se a palavra de Deus diz que eu estou no caminho certo, pode ter milhares de milhões de pessoas vindo em sentido contrário, que eu prefiro acreditar que eu estou no caminho certo e não a multidão. Tá? Então, os valores são contraculturais. Por quê? Porque, veja bem, querido, se a gente pegar o texto, a gente vê que Jesus está falando o seguinte, com a multidão. Ele diz assim, olha, bem-aventurados humildes. Tá de brincadeira, né? Para o mundo, tá? É recomendável, é apreciado a característica de humildade? Não. Porque humildade para o mundo significa inferioridade,
Tá vendo? O mundo pensa de uma forma, o reino de Deus fala, não, tá errado. Humildade é bom. Então o reino de Deus valoriza isso. Olha só o que a Bíblia fala. Bem-aventurados os mansos. Aonde, gente? Que o mundo te estimula a ser manso. O mundo te estimula a ser competitivo, a ser vingativo, a ser truculento. E a palavra de Deus valoriza a mansidão. Tá? Olha só. Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede são necessidades fisiológicas que exigem urgência, é ou não é? Quando você está com fome, tanto é que as pessoas usam, né, um dizer metafórico, né? Estou morrendo de fome, significa o quê? Tenho pressa para comer. Né? Então, veja bem, enquanto essas características demonstram urgência, alguém que tem urgência por justiça, tem fome e sede de justiça, será que isso é tratado com tanta urgência no mundo? Nem sempre. Nem sempre, especialmente quando a justiça não nos é favorável. Tá? E Jesus está falando, bem-aventurados que têm fome. Então, veja bem, olha só, é um valor contracultural, ele vai na contramão do que as massas pensam, do que o povo, de uma forma geral, tende a pensar. Tá? Olha só, vamos lá, vamos continuar aqui. Bem-aventurados os misericordiosos. Não é um valor, sabe, que é supervalorizado no mundo, na nossa cultura. Misericordioso, não é? Por quê? Porque o ser humano, normalmente, para você ser misericordioso, significa que você é altruísta e coloca a dor do outro acima dos seus próprios interesses. Normalmente não é o que o mundo prioriza. Se há de se escolher entre o interesse alheio e o meu, normalmente o mundo escolhe, não é, o seu próprio interesse. Então, é contracultural. Olha só, bem-aventurados os limpos de coração. Gente, o que significa isso, limpos de coração? Será que as pessoas estão buscando isso com afinco? Será que as pessoas têm isso como objetivo de vida? Não, eu vou trabalhar, eu vou me disciplinar, eu vou direcionar a minha vida para que eu seja limpo de coração. Isso nem passa na cabeça da grande maioria das pessoas. Isso é um valor contracultural. Olha só, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nunca. Alguém sendo perseguido vai, no mundo, de forma geral, vai entender aquilo como algo positivo. Então, Jesus está tratando de vários conceitos aqui que são contraculturais. O que nos diz, o que nos indica que o reino de Deus, ele tem os seus próprios valores. E que os valores do reino de Deus ditam as coisas que acontecem no reino de Deus. Ou seja, se nós nos enquadramos ali e vivemos de acordo com os critérios e os padrões do reino, existe uma tendência de vermos Deus agir em nossas vidas, de vermos grandes coisas acontecerem na nossa vida, de vermos Deus cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. E é por isso que Jesus vem falando aqui esse monte de coisa, e ele diz assim, bem-aventurados sois, felizes são aqueles que passam e que passam com fé, com esperança, de forma positiva, entendendo que essas coisas estão construindo um itinerário que vai te levar à reta final, à linha de chegada. Tá? E você será feliz, você será próspero, você será vencedor, você será bem-aventurado. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender isso. Os valores do reino são contraculturais. O que significa também que, em um ponto de vista humano, eles são paradoxais. Eles consistem em paradoxos. O que é um paradoxo? Um paradoxo é... Ixi, como é que eu explico isso agora, né? O que é um paradoxo? Um paradoxo, queridos irmãos, Já viu
antiga propaganda do Bombril, né? Que parece, mas não é. O paradoxo segue mais ou menos essa linha de pensamento. Vamos trazer para esse contexto das bem-aventuranças. Um paradoxo seria eu imaginar, por exemplo, que, digamos, que as aflições que eu sofro são extremamente positivas, tá? Enquanto o mundo pensa que elas são extremamente negativas. Então é uma coisa que parece, mas não é. Tá? Esses princípios são princípios paradoxais. Por quê? Porque o mundo os vê como negativos, mas na visão do reino de Deus, eles produzem frutos positivos. Tá? Então um paradoxo é um contraponto. É algo que parece, mas não é. Então essas aflições parecem ruins, mas não são necessariamente. Depende de como as encaramos, de como conduzimos o nosso comportamento quando estivermos passando por situações como essas. Não é? Se estamos entendendo, através de uma perspectiva de fé, de que essas adversidades vão produzir um caminho, vão produzir uma personalidade resiliente, vão produzir uma atitude vencedora. Tá? Essa é a perspectiva da fé. Estamos caminhando contra os conceitos do mundo, né? E estamos seguindo aquilo que o reino de Deus realmente afirma ser. O mundo está pensando que essas coisas são absurdas, o reino de Deus está falando, não são não, são boas, faça assim, siga dessa forma, levante a cabeça, bola para frente, tá? Você anda não pelo que você vê, mas pelo que você crê no seu coração. Então, se você crê que essas adversidades vão produzir frutos, vão produzir resultados positivos, tá? Porque o reino de Deus assim o diz, porque os princípios do reino são contraculturais, tá? Eles vão contra a lógica do mundo. Então, é isso que vai acontecer. Tá? São paradoxos do reino de Deus. Siga em frente. Porque Jesus, queridos irmãos, ele está nos conduzindo ao exercício da fé. Tá? Ou seja, quando nós enfrentamos os intempéries, as adversidades da vida, com uma atitude positiva, conscientes de que o Senhor está conosco, conscientes de que a linha de chegada está adiante, conscientes de que nós estamos correndo para vencer, que nós estamos seguindo as normas da nossa competição, nós estamos andando por fé. Por fé, pastor, por quê? Sim, porque aos olhos humanos não se vê isso. É exatamente isso. É a certeza daquilo que não se vê. E nós estamos deixando essa certeza daquilo que nós não estamos vendo nos conduzir. Eu não estou vendo que essas pancadas que a vida está me dando são de alguma forma positivas, mas eu creio. E eu vou suportar isso, e eu vou levantar a cabeça, e eu vou brigar, e eu vou ser aguerrido, e eu vou ser resiliente, e eu vou chegar à reta final. Isso vai forjar em mim uma atitude de vencedor, uma atitude de uma pessoa perseverante, de uma pessoa consciente, convicta, que age por fé. E isso agrada a Deus, isso é exercício da fé. Tá? A fé, queridos irmãos, é a prática do nosso dia a dia, é como nós vemos e encaramos e lidamos com as situações diárias. E nós temos sempre a opção. Vou lidar com isso como vencedor. Estou crendo que isso está construindo em mim algo bom, um caráter aprovado por Deus, uma personalidade vencedora, ou eu vou agir como um perdedor e ficar me lamentando aí, choramingando e tipo assim, para o mundo que eu quero descer. Tá? Desisto, joguei a toalha, estou abandonando a luta, não aguento mais. Aguenta sim, meu irmão. O autor de Hebreus ele fala o seguinte, olha, nas nossas provações, nós não temos sido provados ao ponto de sangue. E o que ele está querendo dizer com isso? Aquilo que sobrevier, Deus nos dá forças. Nós não seremos sufocados. Nós não estamos sendo provados ao ponto de sangue. Nós aguentamos, nós suportamos. Nós simplesmente precisamos ser perseverantes. Então,
falando, bem-aventurados sois, felizes são vocês. Jesus está mostrando um cenário contracultural e paradoxal. Por quê? Porque ele está mostrando um tanto de adversidade. Como assim, Jesus? Felizes são aqueles que são esbofeteados, aqueles que são injuriados, aqueles que são... Como assim, Jesus? Sim. Não faz sentido, Jesus? Faz sentido. No mundo, não. Vocês são chamados para ter a mente de Cristo, para andar segundo os padrões do reino, não segundo os padrões do mundo. Para o mundo não faz sentido, para o mundo é loucura. Mas os valores do reino são contraculturais, são paradoxais. E faz sentido, queridos. Por quê? Porque só assim nós exercitamos a fé. Né? O nosso grande desafio não é viver por fé. Então, eis a oportunidade. Bem-vindo ao mundo dos normais. Se você sofre perseguições, dificuldades, é uma oportunidade para você ser provado e aprovado por Deus. Para você alegrar o coração de Deus, tá? Cultivando atitudes corretas diante das crises, diante das lutas, em meio à corrida. Não é? Enfrentar os intempéries da corrida sem desistir, ser aguerrido, lutar e chegar à reta final, à linha de chegada, tá? Como um atleta, não é? A figura que o apóstolo Paulo usa para ilustrar essa nossa caminhada cristã. Então, veja bem, diante disso, como a gente às vezes entende que estamos no caminho correto? Ah, pastor, se tudo está indo bem. Se tudo está indo bem é porque Deus está me abençoando. E nem sempre. Esse não pode ser o critério. Isso é meio utópico. É meio irreal. Se tudo está indo bem, eu tendo a ficar desconfiado. Se tudo está indo bem, a tendência é eu me acomodar na minha zona de conforto. Agora, como eu faço para saber se eu estou no caminho certo? Queridos, as aflições, elas demonstram que nós temos ali a oportunidade de agirmos como verdadeiros cristãos, como pessoas que vivem por fé de fato. As aflições nos dão oportunidades para provar a nossa fé, para dar testemunho da nossa fé, para fazer as escolhas certas, para desenvolver as atitudes certas. Como saber se eu estou no caminho correto? Ora, Jesus está nos dizendo, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois, bem-aventurados sois. Então nós sabemos que estamos no caminho correto, que estamos construindo um trajeto de bem-aventurança, tá? Um caminho vitorioso, um caminho que vai proporcionar felicidade, porque o termo bem-aventurado significa felizes. Bem-aventurados sois, felizes são, quando nós passamos por todas essas circunstâncias e adversidades da vida, os intempéries que essa corrida nos proporciona, desenvolvendo as atitudes corretas, em fé, com gratidão, em perseverança, tendo esperança nos nossos corações, entendendo que os valores do reino nos levam a caminhar nessa direção, e isso é intencional. Então, como nós sabemos que estamos no caminho certo? Meus irmãos, nós estamos no caminho certo se há intempéries, se há adversidades. Porque enquanto o mundo está caminhando para buscar a zona de conforto, o menor esforço, nós estamos de maneira consciente caminhando contrariamente às adversidades e falando, vem em mim, que eu estou pronto. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Vem em mim porque eu estou preparado. Eu estou pronto para enfrentar o dia a dia, para enfrentar o amanhã, para enfrentar os desafios, porque eu sei que o meu Redentor vive. É contra
dessa forma nós sabemos que estamos no caminho certo. Porque a tendência do ser humano é buscar o conforto. Por isso que eu falei, se está tudo muito bem, muito maravilhoso, desconfie. Talvez isso não esteja tão bem como você pensa. Porque vai fazer você baixar a guarda. Não, um guerreiro tem que estar atento. Vai fazer você diminuir a velocidade. Vai fazer você se acomodar ali no pit stop, que é uma parada rápida, estratégica. Você tem que estar com a mente, sabe, fixa ali nos objetivos da corrida. Então, quando tudo está muito bem, você se acomoda. E aí é onde tudo fica ruim. Então, quando tudo está bem, desconfia. Desconfia. Se não há adversidade, não há como eu desenvolver resiliência, não há como o meu caráter ser testado, não há como esses intempéries me fazer crescer. Por quê? Porque está tudo calmo, eu me acomodo. Você viu uma pessoa, por exemplo, alguém talvez já usou o gesso. Eu usei gesso em vários lugares do corpo. Né? Mas o que acontece? Quando você usa gesso por muito tempo, você para de exercitar aquela parte do corpo que está engessada. E parando de exercitar aquela parte do corpo que está engessada, os músculos se atrofiam. E quando você tira o gesso, por exemplo, eu já usei na perna, tá? Um gesso grande, desde a coxa até o tornozelo. E quando eu tirei, uma perna está mais fina que a outra. Por quê? Porque ela ficou ali parada. Confortável. Ela se atrofiou, ela não estava sendo exercitada. Paramos, queridos, quando nós estamos muito confortáveis, muito acomodados, buscando intensamente o nosso conforto, uma posição cômoda, nós deixamos de exercitar a nossa fé. Nós espiritualmente vamos nos atrofiando, falta exercício. Então nós paramos de crescer, paramos de desenvolver, perdemos o conhecimento, perdemos a disposição, perdemos a noção, sabe, dos valores do reino, e vamos nos conformando com os valores do mundo. Como saber que está certo? Olha, Jesus está dizendo, bem-aventurados sois, quando você passa pelos intempéries, tá? Como um bem-aventurado, como alguém que está passando de forma consciente, sabendo o que aquilo vai produzir na sua vida, sabendo que você vai crescer, sabendo que a sua fé está sendo nutrida, sabendo que o Senhor está contigo. Isso vai gerar uma personalidade vitoriosa, um comportamento que agrada a Deus. Isso vai gerar uma fé genuína, prática, tá? Operante, que é exatamente o oposto daquela fé acomodada, filosófica, abstrata, teórica. Esse tipo de fé, meus irmãos, esse tipo de fé só serve para esquentar o banco da igreja. Pessoa que vive nesse nível de fé só esquenta o banco da igreja. Deixa de crescer, deixa de usufruir a vida do reino, deixa de produzir o que poderia produzir para o reino, deixa de utilizar os dons que lhe foram dados para a edificação própria e do reino. Então, como saber que eu estou certo? Bom, você tem que estar num caminho que ofereça resistência, porque você está na contramão do mundo. Tá? E você tem que passar por esse caminho como um bem-aventurado. Bem-aventurados sois, felizes sois. Não é? E bem-aventurados por quê? Porque a nossa vida está sendo construída conforme os valores do reino. Isso vai gerar uma personalidade diferenciada, isso vai gerar uma vida diferenciada, que agrada a Deus, e que não apenas isso, mas que vive também os benefícios do reino de Deus de forma evidente. Tá? Felizes são, olha o que o texto fala novamente, felizes são quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, enquanto o mundo se ai meu Deus, tadinho de mim, né? Lambendo as feridas igual um cachorrinho vira-lata ali e lamentando de tudo, né? Para o mundo que eu quero descer, não quero mais brincar, não quero mais. A gente tem essa tendência, eu tenho, irmãos. Eu confesso que em muitos momentos da vida eu quero desistir. E aí o Espírito Santo ministra no meu coração, cara, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é? O apóstolo Paulo,
Ele falou aquele versículo que muitos gostam de falar, mas muitas vezes muitos usam esse versículo no contexto errado. O apóstolo Paulo falou assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele falou isso, ele não estava pensando, eu posso comprar um carro novo porque ele me fortalece. Não, ele estava aprisionado, e ele estava dizendo que ele podia passar tanto situações confortáveis quanto desconfortáveis. Ele podia sofrer ganhos quanto também danos pelo reino de Deus. Ele podia passar por tudo isso. Ele podia enfrentar tudo isso naquele que nos fortalece também hoje. Então, meus queridos irmãos, bem-aventurados sois. Tá? Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos treinando, nós estamos forjando, ou está sendo forjado em nós, pelo Espírito Santo, pela interação da nossa fé com a adversidade, por como nós encaramos e nos dispomos a caminhar perante os desafios da vida, está sendo forjado em nós uma personalidade de filho de Deus, de cidadãos do reino de Deus, uma personalidade vitoriosa, tá? Que vai nos treinar a sermos ousados, a sermos aguerridos, a sermos vencedores, que vai nos fazer sair da zona de conforto, que vai nos fazer estar na frente de batalha, que vai nos fazer realmente vigorosos nessa batalha. Tá? Olha, meus queridos irmãos, bem-aventurados sois. A aflição e a forma com que encaramos a aflição, talvez você ainda não parou para pensar nisso, é um testemunho tremendo de quem nós somos, da nossa fé, da cosmovisão que dirige as nossas vidas, dos valores que nós temos como parâmetros, como critérios para interpretar, por exemplo, o mundo. Né? Se os valores do reino de Deus são critérios para a gente interpretar o mundo, nós vamos interpretar as adversidades como algo positivo, diante do qual nós precisamos nos portar como crentes, como fiéis, porque isso vai provar a nossa fidelidade.